Marcada em Cristo! Esse é o nosso canal de notícias sobre a jornada, o nosso terceiro episódio. Olha só, chegamos ao terceiro episódio. Tantas visualizações, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você. Meu nome é Fernando Box, meus pais me chamam de Fernando. E esse aqui é meu amigo. Meu nome é Érico e como já foi dito, a gente vai dar continuidade no nosso canal hoje. Bom, hoje a gente quer fazer esclarecimento. No vídeo passado, falando com o gringo. Gente, a gente se matou pra fazer a legenda, ficar até tarde. Horas e horas. Cara, como eu me enjoei do Google Tradutor. E a gente colocou a legenda no vídeo. Só que Tá muito bem legendado. Tá por muito sinal. bem legendado com o Google Tradutor. Legenda muito bem. E a gente passou um monte de tempo tentando legendar esse vídeo. E legendou. A partir daí a gente já postou na segunda-feira, na terça-feira já tinha legenda. Gente, tem um botãozinho no final, próximo à barra de rolagem do vídeo, de duração, com um quadradinho simples. Na hora que você clicar nele, aparece a legenda automático. É esse quadrado. Tá vendo esse quadrado aqui? Esse quadradinho aqui. CC. Esse quadradinho. Ou então, esse outro quadrado. Tá vendo? Esse outro quadrado. Esse outro quadrado. Esse aqui. Esse. Funciona também. Funciona. E a gente só pede pra vocês. Se você quiser ver um outro vídeo legendado, veja de novo. Ele tá legendado. Mas também, lógico, muito obrigado, apesar desse pequeno probleminha, muito obrigado mesmo, a gente conseguiu atingir a meta de visualização, que era pelo menos superar o primeiro, e a gente conseguiu quase que 100 visualizações a mais já. Muito obrigado, realmente, a gente superou hoje, né, a gente já passou da meta de 350. Isso, minha meta é 350, que era a nossa meta, assim, a gente espera que até essa semana já tenha esse tanto de views e a gente conseguiu. E a gente vai trazer para vocês de novo a continuação do nosso quadro, que é o Falando com o Gringo. Hoje a gente conversou com o nosso amigo Pedro Pita, que ele é de onde? da Ilha da Madeira, de Portugal, que é uma ilha pertencente a Portugal. O Pedro, ele foi na última jornada, a gente conversou muito com ele. Foi uma conversa muito bacana e o melhor de tudo foi em português. Nossa, Cara, nós não passamos vergonha. Não. E vai ser interativo, você vai poder acompanhar de verdade essa e entrevista. se você ainda quiser legenda, tem a legenda. Então, agora acompanhe o Falando com o Gringo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra vocês. Esse é o Falando com o Gringo, pela terceira vez. O Pedro, nosso amigo lá de Portugal, que vai participar da entrevista e mostrar qual que é a realidade dele lá pra gente. Então, e aí, Pedro? Ai. Nossa câmera caiu, só um minutinho. Meu primeiro ano, 11 anos de escola, estou a Caraca, Não, não velho, pode não. bater, cara, não pode. Vai quebrar minha câmera, velho. Ela tá escura. Daqui, quebrou. possível para gravar. Não, tá. Eu estou para gravar a voz dos avós, do Skype. Isso bateu, vai resolver. E hoje a gente tá aqui com o nosso amigo, o Pedro Pita, que ele é de onde? É o nosso amigo de Portugal, que ele vai apresentar qual que é a realidade dele sobre a jornada. Então, já que a gente passou muita vergonha no Falando com o Gringo anterior, com o nosso amigo Perry e todos os amigos dele, a Jet, a Pan, a gente resolveu dar uma facilitada no nosso português, que o nosso inglês já não é tão bom, né? Então a gente vai falar com o nosso amigo Pedro Pita hoje, que é de Portugal. De onde você é, Pedro? De qual lugar você é? Sim, sou de Portugal, mas sou da Ilha da Madeira. É uma ilha do Atlântico que fica mais perto de África do que Portugal, propriamente dito. Entendo. Mas pertencemos a Portugal. Entendi. E o que você faz aí em Portugal, Pedro? Eu sou estudante, tenho 17 anos, não, tenho 16, vou fazer 17. Estudo no 11º ano, estou no curso de Línguas e Humanidades, ou seja, estudar latim, português, inglês, várias línguas, história, filosofia, literatura portuguesa, literatura estrangeira, algo mais relacionado com as humanidades, não tão com biologia como o professor Fernando ensina, mas faz humanidades. Ok. E Pedro, sim, o que você anda fazendo pra... Desculpa. Tá ok pra falar? Não, desculpa, e também sou seminarista. O quê?
Seminarista? Seminário. Ô Pedro, e assim, o que você anda fazendo pra arrecadar dinheiro pra ir pra jornada? Você contou pra gente que talvez você pode não ir, então explica pra gente esse negócio. Sim, é assim. As viagens estavam caras. No início estavam perto de 2.000 e qualquer coisa, qualquer euros. Não sei quanto é que é em reais. Era bastante caro. No entanto, através das agências de viagem, contratos entre a nossa diocese e a agência de viagem, o preço baixou para 1.700. No entanto, isto é caro na mesma porque nós vivemos em Portugal uma situação de crise económica grave, o que faz com que o preço seja muito elevado. Por isso, o nosso grupo não está a fazer atividades para angariar dinheiro, ou seja, cada pessoa individualmente é que está a fazer várias atividades por si própria para conseguir o dinheiro. Por exemplo, eu tenho trabalhado no verão, tenho trabalhado com uma tia minha que é advogada, então trabalho, e o dinheiro que ganho, o salário, se assim podemos dizer, guardo, e através de outras atividades que faço part-times, ou então dinheiro que oferecem no meu aniversário, ou no Natal, ou em alguma festa, guardo todo o dinheiro que posso, para chegar a maio, para ver se consigo ter no mínimo metade, para ver se consigo ir às Jornadas Mundiais da Juventude, no Rio de Janeiro. É uma curiosidade que eu estava pensando aqui, Pedro. Se você não conseguir o seu dinheiro, existe a possibilidade da sua igreja, da sua arquidiocese te ajudar também, completando? Sim. Por acaso, quando nós fomos a Madrid, nós não conseguimos arranjar o dinheiro todo, porque éramos muitas pessoas, éramos 10.000 pessoas. E então o que aconteceu foi que trabalhámos, vendemos bolos, rifas, somos e muitas coisas. Fizemos um jantar, fizemos ações, várias coisas, feiras, uma feira do carnaval para vender coisas. Fomos, quando era o dia da mãe ou o dia dos namorados, vendemos rosas. Fizemos imensas atividades para angariar dinheiro. No entanto, só conseguimos pagar metade do preço dessas pessoas todas. Então o que a Diocese fez? A nossa igreja pagou tudo, pagou o preço das viagens que faltava, e nós ficamos com um compromisso com a igreja, que era sempre que o sacerdote ou a Diocese precisar dos jovens para animar alguma missa, para fazer alguma coisa, estamos disponíveis, de braços abertos, sem pagar, sem nada, ir ajudar a igreja, exatamente. Entendi. O que você achou da última jornada? Como que foi a última jornada para você? Qual foi a experiência? Foi bastante boa. Eu gostei imenso, por acaso. Um dos passos mais importantes na minha caminhada espiritual. Porquê? Porque eu já andava no pré-seminário. Podemos dizer, é um encontro de jovens que fazem com rapazes para conhecer o seminário. No entanto, eu não estava indeciso se entrava no seminário ou não. Tinha muitas dúvidas. E as Jornadas Mundiais da Juventude foi um ponto alto que fez-me refletir e pensar, pronto, vou entrar no seminário. Outro ponto, por exemplo, foi a Via Sacra, onde quem levava a cruz eram jovens daqueles países do Médio Oriente, do Irão, desses países onde são perseguidos. Onde tem muito muçulmano. Que às vezes nós reclamamos porque o colega chateou-se connosco ou qualquer coisa assim, que não temos razões para nos preocupar, porque há pessoas que são perseguidas por causa da sua fé e ainda assim têm garra de vivê-la, de mostrá-la aos outros. Gostei imenso. Depois, um dos momentos mais marcantes foi conhecer os brasileiros no pavilhão, que ensinaram-nos o forró, o funk, várias coisas, ensinaram da língua gestual, do JMJ, várias coisas, porque ficámos todos dentro do mesmo pavilhão. E assim troquei contactos com várias pessoas, como a Alessandra, a Amanda, o Mateus, o Rafael. Foi um dos momentos mais marcantes. E qual que está sendo a sua expectativa para a Jornada do Rio, Pedro? A minha expectativa é imenso alta, é grande, porque eu quero ir. Eu penso que ainda vai ser maior que Madrid, porque Madrid é Espanha, Europa, e a Europa é um pouco ateia, um pouco agnóstica, um pouco contra a religião.
Logo, foram muito jovens, mas não tanto como ir ao Brasil, porque o Brasil, apesar do número de igrejas evangélicas crescerem, é o maior país católico ainda. E então, e depois apanha aquela América Latina toda, desde a Argentina, a Venezuela, a Colômbia, aqueles países todos aí à volta do Brasil, que têm imensos católicos, e talvez o Rio atrai esses jovens todos, o que pode fazer milhões de jovens, ou seja, o dobro, ou o triplo, ou o quádruplo de jovens na cidade do Rio. Pedro, muito obrigado. Muito obrigado realmente, Pedro. Agradeço por ter convidado por vocês. Não, então, muito obrigado você. Então a gente agradece todo o pessoal de Portugal que vai ver esse vídeo, a gente espera, e a todas as pessoas do mundo. E muito obrigado a você por estar dispondo esse tempo pra gente. Muito obrigado, Pedro. Nada, muito obrigado eu. Galera, semana passada a gente pediu uma coisa pra vocês gringos, e a gente quer agradecer. A gente tem alguns inscritos de todas as partes do mundo. Tem um inscrito, é você mesmo. Você que se inscreveu, do Reino Unido. Você obrigado. do Night Kingdom, que se inscreveu, cara, valeu, muito obrigado. Thanks. Você do Japão, que só clicou no vídeo e não entendeu nada e não assistiu nada, a gente tem esse relatório, né? E várias pessoas. Moçambique, a gente sabe quem é, né? A gente conhece que é o nosso próximo convidado. Nosso próximo convidado é o Pedro. Não fala o nome. Censurado, porque o nome é muito bom. Olha o nome. O nome você vai se surpreender. Já é um nome. Canadá, vocês não assistiram direito. Assistam. Canadá, Estados Unidos, Japão, Espanha, Portugal. O que mais? Ucrânia, que apareceu de última hora. Isso, Ucrânia. E o você do lugar desconhecido. Muito obrigado, não não tá sei cadastrado. por que não apareceu. Nossa, um lugar desconhecido. Mas apareceu, muito obrigado também. E, cara, quem que a gente pode deixar de agradecer? O Brasil, que é o nosso país sede da nossa também, jornada. da nossa última entrevista. Cara, Filipinas! Muito obrigado, Muito obrigado! Muito obrigado mesmo. Nossa, falei errado. Muito obrigado, Filipinas. Galera, esse foi mais um Marcado em Cristo. A gente agradece a você que viu esse vídeo, que compartilhou esse vídeo. Muito obrigado por ter compartilhando. Continue compartilhando. Tem muita gente que está ajudando a gente. Vamos fazer um agradecimento especial, principalmente a minha irmã, Alessandra, a Natália, a Jennifer, minha namorada, Sinara também. ao Ministério de Resgate, ao pessoal dos Conexão Jovem, as páginas católicas, Ministério Jovem, o Atos Jovem, dos voluntários de Ceará, do Atos Jovens, da comunidade Luz da Vida, da Saga da Família, tem um monte de lugar, então a gente nem lembra todos que ajudaram a gente. O Grupo Ágape também, da Sagrada Família. Todos vocês que ajudaram, muito obrigado. Então a gente pede que vocês continuem compartilhando. Se você não compartilhou e a gente não falou seu nome, não fique com raiva. A gente vai falar no próximo. Deixe isso nos comentários. Comente, fala o que precisa melhorar. Dá a sua opinião também, por favor, sua crítica construtiva para continuar ajudando a gente nesse trabalho de divulgar a Jornada Mundial da Juventude. And you gringo, Choice Goiânia. Escolha Goiânia. Escolha Goiânia. A gente espera vocês como de braços abertos. Aqui, ó, com muito amor e carinho. Oh. Cara, não fala venha pra cá. Tchau, gente. E esse mais um Marcado em Cristo.